Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Planejamento Pré-Operatório na Artroplastia do Ombro. Eu sou Marcos Vinícius Amaral, chefe do Serviço de Traumatologia e Ortopedia do INTO e coordenador do Centro de Atenção especializado em Cirurgia do Ombro e Cotovelo. E irei conversar com a doutora Luciana Andrade, membro do Grupo de Ombro e Cotovelo da Santa Casa de São Paulo e chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Municipal do Campo Limpo, em São Paulo, e com Caio Kecker, membro do Grupo de Ombro e Cotovelo da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. E aí, Lu, tema importante esse, planejamento pré-operatório. Conta aí um pouco de tudo que você já viu na cirurgia do ombro. Planejar é importante? Planejar é muito importante, né? A gente vem de uma escola que te ensina que você nunca deve entrar em cirurgia sem planejar, né? O começo de tudo é toda vez que você olha um paciente, independente do que você tiver de exame, você vai começar a pensar naquilo que você está vendo e como você vai fazer. E isso vale para qualquer tipo de doente. É lógico que quando você pensa em artroplastia, é mais importante ainda, porque a gente sempre diz que a artroplastia é quase que o último caminho, né? Depois dela é a revisão da artroplastia, o que é muito mais grave. Então, por isso que planejar a artroplastia é mais importante ainda. Eu venho de uma época que realmente o planejamento era muito mais o conhecimento que a gente tinha, a gente olhava um raio-x bem feito, que é o que a gente brincava, e no máximo uma tomografia, e às vezes uma tomografia que nem ficava numa posição tão ideal. Então, a gente entrava com muito menos bagagem, e o que importava, e o que eu aprendi até, é olhar no intraoperatório e entender melhor na hora de fazer, vamos dizer assim, né? O que não dá muito mais angústia, né, Marcos? E aí, Caio, conta um pouco para a gente, você que veio de uma outra geração, já que a tomografia computadorizada é uma coisa assim quase fundamental no pré-operatório. Como é que é enxergar a era do planejamento ainda em 2D e pensar essa mudança para esses softwares 3D? Para você também planejar é fundamental. Fundamental, desde a artrose A1 até uma revisão de prótese. Não só, acho que só raio-x jamais, uma tomografia é fundamental. O 3D ajuda muito, mas eu ainda uso o 2D, uso os dois. Eu gosto muito de pensar nos 2D para indicação, pensando numa artrose. Uma artrose com um pouco grau, um pouco de retroversão ou erosão posterior. Eu acho que pensar 2D me ajuda a indicar entre uma anatômica e uma reversa. Agora, para executar, eu sempre procuro 3D, nem que não seja um software da mesma empresa, seja um software de uma empresa diferente, muda completamente a minha visão do que eu de fato vejo e do que eu de fato vou fazer ou pretendo fazer. Vou voltar um pouco na Lu. Lu, assim, da minha escola, assim, no planejamento, a gente sempre pensa, então, quem é o paciente que eu vou operar, o que aconteceu com ele, ter o diagnóstico da etiologia da doença de base dele, entender as expectativas dele. Mas eu entendo que esse podcast, o objetivo é falar da questão da morfologia. E assim, quais são lá na era do 2D, o que a gente sempre pensou? Eu já vou te adiantar, lá no serviço é avaliar a retroversão, avaliar a inclinação e subluxação posterior. Além disso, o status do manguito rotador. Como é, na tua experiência, isso no 2D? Dá para fazer no raio-x? Tem que ser sempre na tomografia? Como faz um corte axial? Qual é a posição? De uma maneira geral, para quem está ouvindo a gente que não faz isso de rotina. Eu acho que eu tenho muito isso de olhar o raio-x. É engraçado. Para mim, eu gosto de ver um raio-x. Eu brinco que o raio-x é a somatória de imagens. Ele soma todas as imagens. Quando você corta uma tomografia, você vê pedaços da imagem. Então, a somatória, na minha cabeça, ainda é muito importante.
Pareço uma idiota. Todo mundo chega com os outros exames e eu falo assim, mas cadê o raio-x? Porque eu acho que enxergar aquilo tudo composto é muito importante. E eu consigo olhar o plano, né, o uniplanar e pensar no 3D. Porque eu também, que nem o Caio, eu não penso direto no 3D. Eu acho que primeiro é ali o raio-x. Com o raio-x eu já enxergo muito bem. Você já consegue inferir até sobre um manguito, você já consegue inferir quanto que está subluxado posterior, qual é o grau dessa artrose, se isso já é mais uma artropatia. Você já enxerga tanta coisa que aí sim, aí você já consegue ir direcionando, aí você vai para a tomografia, é um passo a mais. E aí você vai olhar a inclinação, aí você vai olhar. E tem mais uma coisa que eu vivi, e isso nem tem tanto tempo assim, que me chamou a atenção. A gente está tão acostumado a estar num serviço tipo Santa Casa, onde você acaba exigindo algumas coisas e a coisa se adapta, eu fazia a tomografia, pegava lá o arquivo e jogava no software para planejar. Aí eu descobri que no outro hospital, no Campo Limpo, quando eu comecei a fazer isso, ele começava a dar erro. Por quê? Porque era a incapacidade da minha tomografia. O cara me faz uma tomografia horrorosa. Então a gente teve que trabalhar até com o corte de posição para melhorar a posição, para angulação, aonde a escápula está, o corte é onde eu vou ver a angulação da escápula em relação à glenoide direitinho, porque não adianta ser qualquer ponto, em qualquer direção, em qualquer coisa, né? Então, assim, também a tua qualidade da tua tomografia vai interferir no teu planejamento, entendeu? Então, assim, é tudo muito mais difícil do que a gente pode imaginar, né? É. Então, de rotina lá a gente faz isso, a gente tenta padronizar uma tomografia, isso é fundamental. Acho que um pouquinho na frente a gente fala sobre segmentar isso. Mas assim, eu tento ensinar os residentes. Olha só, é o primeiro corte abaixo da base do coracoide, para você ver a retroversão. O ângulo de Malheur, como é que você faz a inclinação, que é diferente de quando você vai fazer um reverse shoulder angle para fazer uma prótese reversa. E eu tento mostrar como calculo a subluxação posterior, como o professor Gilival mostrou. E eu falo para ele, se você souber isso, souber avaliar um manguito rotador e olhar um raio-x com a etiologia, já é meio caminho andado para você primeiro selecionar bem o seu implante e começar a partir daí a pensar em qual é a posição que tem que entrar. Aí vou voltar no Caio, porque essa coisa das indicações, e aí tem aquele seu trabalho lá brilhante lá com o Gilival da glenoide B0, e assim, o fato, até quando a gente olha em classificações de doença degenerativa do ombro, o entendimento da doença e, consequente, as indicações de tratamento estão mudando completamente. Como que você aborda hoje essa questão, uma vez que hoje há um consenso quase de que a maioria dos pacientes tem, de alguma forma, uma alteração morfológica na glenoide, mesmo nas doenças leves? Claro. Na verdade, quando a gente vai falar sobre a doença da artrose, né, e com a tendência à displasia ou erosão posterior, acho que duas coisas que a gente tem que levar em consideração principais. A subluxação. Então, se o grau de subluxação da cabeça posterior em relação ao úmero for muito elevado e o cutoff varia muito, né? Mas, enfim, e aí eu honestamente eu vou de um ponto de vista muito mais subjetivo do que objetivo. Eu não tento pensar em 70%, 80%, mas que na prática devem se correlacionar. Mas se tem uma subluxação de acima de 70% para posterior, eu já fico muito temeroso em indicar uma anatômica, total anatômica, ponto. Então a subluxação para mim é o principal. A versão, não. A versão não me interessa muito do ponto de vista da indicação. O que vai aí sim entra o planejamento. Se eu tiver uma versão acentuada, mas uma subluxação não importante, aí eu vejo a subluxação glenohumeral, não escapulo-humeral. Quando eu vejo que o paciente não tem subluxação glenohumeral, quase, mas tem uma versão acentuada, ou seja, é uma versão é, é, fisiológica dele, o que me interessa é saber se ele vai ter osso suficiente
para que eu implante a minha anatômica, mesmo que seja uma anatômica, entendeu? Eu não vou querer corrigir a versão dele, eu não vou querer corrigir a versão se ele não está subluxando para posterior. Então, Essa é Eu mais acho- ou menos o raciocínio. é bem isso. Até é, isso me lembrou uma coisa, Lu. Assim, você vai lembrar disso. Há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás no Brasil, se fazia hemiartroplastia nesses doentes. sim, E as pessoas tinham medo de resolver isso de uma outra forma, que era conseguir expor uma glenoide com uma inclinação posterior, como é que eu vou posicionar, porque não se entendiam as liberações de partes moles de maneira adequada, então não se criava espaço para trabalhar dentro da articulação. exatamente. Conta um pouco aí essa coisa, porque todo congresso que a gente vai, eu fico lá tentando falar para as pessoas assim, façam prótese total e não hemiartroplastia, prótese total é melhor. Mas existe uma resistência porque tem uma curva de aprendizado. Eu acho que o planejamento ajuda a perder o medo. Não sei o que você pensa disso. Eu vou falar que, assim, eu fiz muita total sem planejamento nenhum, assim, mas vamos falar de planejamento em software, né? Planejamento, óbvio, a gente faz, mas eu acho que, assim, tem algumas questões. Esse negócio de você tentar corrigir tudo já é um grande, já está até mudando. Eu acho que nos últimos congressos, a literatura já vem mostrando que esse negócio de inclinação posterior, ela tem que ser corrigida para virar uma anatomia como era. Você já vê bastante gente de cabelo mais branco até que o nosso, dizendo assim: não, dá para respeitar, dá para permitir, é melhor a gente deixar um pouquinho mais inclinado do que eu corrigir tudo e ter que pôr muito mais osso ou pôr uma correção metálica muito maior. Então, a gente está aprendendo também, a gente continua aprendendo. E uma coisa interessante, Marcos, era assim, que mesmo, né, com meus chefes, aí, o pai do Caio, o doutor Sérgio, que adoravam fazer prótese, eles tinham medo de liberar a glenoide, que nem a gente faz hoje para fazer uma reversa onde você vê a glenoide inteira. Era um tal de mexer aqui, mexer ali, não, cuidado com o nervo embaixo e tal. Então, a gente acabava não expondo a glenoide do jeito que a gente expõe hoje, de jeito nenhum. Era muito menos agressivo, entre aspas, assim. Você tinha muito mais cuidado. E talvez, como existia muito medo de mexer na glenoide, porque podia ter lesão disso, lesão daquilo e tal, o pessoal optava por uma IME, entendeu? Porque é o tal negócio, é mais tranquilo, é mais previsível o que vai acontecer. Só que tem uma vida mais curta. O cuidado é o que você falou, é liberação de parte mole, é equilíbrio de parte mole. Então, você também tem que tomar cuidado, porque ombro não é só osso. Eu acho que a grande diferença do ombro para um joelho, quadril, etc, etc, é que o ombro é músculo, entendeu? E a hora que você faz uma reversa, você precisa de uma reversa, uma anatômica, você precisa de músculo, você precisa de espaço, você precisa de equilíbrio muscular. E eu acho que isso não tem software que vai te ajudar. Isso é estrada. Levantou a bola certa. Essa talvez seja a primeira das grandes limitações do planejamento. O planejamento ele é morfológico ósseo. Então, ele não enxerga as partes moles que são fundamentais de serem liberadas e de atingir o equilíbrio, que é o fundamental para a articulação rotatória do ombro funcionar. E você levantou uma outra bola para o Caio, que eu achei ótima, que é o objetivo é planejar a melhor posição da prótese. Mas, Caio, qual é a melhor posição? Porque, como a Lu falou, o pêndulo do ombro ele vai e volta. Então, antigamente, tinha a teoria de que tinha que reconstruir a anatomia. Isso lá, Rockwood, anos 80. Aí depois vieram, não, olha só, não é bem reproduzir, é aceitar a anatomia do doente. Aí veio a reverso, uma prótese não anatômica, que se fazia de forma não anatômica. E o último consenso é que é uma prótese reversa, ela é não anatômica, mas que ela tem que respeitar preceitos anatômicos, e a gente está se preocupando em restabelecer rotação em prótese reversa. Então, assim, hoje quando você planeja, e aí vamos dividir, e aí acho que essa pergunta é para os dois. Uma prótese anatômica, qual é a posição do ângulo cérvico diafisário e a posição do componente da glenoide? E numa prótese reversa, você tem uma margem de posição adequada? Eu, eu,
aí até se quiser editar, mas eu preferiria falar mais de planejamento da reversa, que a minha experiência com planejamento de anatômica é muito pequena. Aí, sacaneou você, Lu. Olha, você fala da anatômica. Ah, Não, eu eu vou acho. adiantar então, eu vou levantar a bola. Eu uso sempre na anatômica, então, 20, no máximo 30 graus de retroversão, componente anatômico em 135 graus, e eu busco uma glenoide com 0 grau de versão e 0 grau de inclinação. Eu busco reproduzir um eixo perfeito do ombro para uma prótese anatômica. E eu tento É, não usar cabeças muito espessas de forma a tensionar lateralmente demais o manguito, mas também não uso aquelas cabeças pequenininhas do passado que deixavam o manguito completamente sem tensão. Então eu tento restabelecer o círculo central do centro de rotação anatômico do ombro. Aí eu devolvo para vocês se você não. fazer alguma coisa diferente. Eu gosto exatamente disso que você falou. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente aprendeu bastante nos softwares, que era uma coisa que a gente olhava, mas não olhava com tanto cuidado, é como as glenoides olham para cima. A gente fica preocupado só com essa inclinação posterior, mas você tem muita erosão e a glenoide fica olhando para cima. Então, assim, uma coisa que eu faço de rotina é já desbastar a parte inferior, porque eu acho que é importante a gente atingir esse zero aqui também, isso daqui, não é só o posterior. É a mesma coisa que você falou, eu trabalho com 20 a 30 graus, mas eu gosto da cabeça pequena, Marcos. Eu não gosto de cabeça, eu acho que não dá para tensionar esses manguitos, entendeu? Talvez porque a gente trabalha com paciente já sempre um pouquinho mais avançado, né? E isso, às vezes, até no privado, que o doente vai adiando a prótese, né? Ah, eu não quero fazer agora, não está doendo tanto, tal, ele vai adiando. Então, quando você já pega uma articulação que já está mais apertada, tal. Eu prefiro fazer uma prótese com a cabeça pequena. Eu sempre jogo para menos. Eu até brinco com os meninos, eu falo, você nunca vai se arrepender de uma cabeça pequena. É tipo pôr o dreno, entendeu? Você Agora, nunca vai se arrepender disso. Fala Acho que aí, o Caio Caio. ouviu isso algumas vezes. Você não vai se arrepender de uma cabeça pequena. na, Fala na, aí, na, Caio. na anatômica, em relação ao húmero, eu discordo, assim, não é que eu discordo, a minha prática é tentar usar um sistema que tentar fazer o corte no colo anatômico, ponto. Então, em relação ao ângulo cérebro-diafisar e a versão, tentar ser o mais anatômico possível, claro, dando preferência a um sistema que permita isso. Então, eu tento sempre que eu vou fazer uma anatômica, usar um sistema que tem um ângulo cérebro-diafisário variável e a versão eu vou sempre na versão do paciente. Ah, eu acho que assim, o 135, Caio, você nunca vai se arrepender também. Quanto mais varo, pior. Melhor jogar um pouquinho mais para o valgo, serrar para o valgo, porque a prótese, às vezes, ela entra um pouquinho mais em varo já, entendeu? Então, é melhor o corte estar um pouquinho mais em valgo. A tendência é você errar menos, porque ela tem uma É. tendência mais jogadinha Então, para lateral, né? adorei isso, porque a gente está falando então da segunda limitação importante hoje da maioria dos softwares, que é o planejamento do húmero. O húmero virou o negligenciado do ombro, todo mundo olha para a glenoide e o húmero tem uma anatomia muito difícil, com dois centros de posição, né, de rotação, a cabeça, a epífise em relação à metáfise, o segundo da metáfise em relação à diáfise, estão em planos diferentes, tem torções diferentes, enfim, é super difícil. E aí essa é a discordância, porque se eu não planejo, o corte acaba sendo quase que num olhômetro, que é o que o Caio falou, eu tento ver aonde que está o colo. O problema é que nas doenças degenerativas esse colo vai encurtando, a cabeça vai ficando deformada, e eu tenho que tomar cuidado com a inserção do manguito, eu tenho que tomar cuidado com o cálcar, enfim, essa é difícil. Para a gente evoluir, e aí, assim, qual é então, Caio, a posição ideal da reversa? Porque cada sistema vai ser de um jeito, então cada planejamento vai acabar sendo de um jeito. E aí eu vou dar também a minha opinião para tentar jogar fogo aí. Eu tento botar a base plate sempre com 10 graus de inclinação distal. Eu tento usar uma mínima
excentricidade na esfera de meio centímetro distal. Eu tendo a usar um componente humeral com 145 graus e uma retroversão de 20. Esse é o meu número mágico. E o seu? Meu número E a mais versão é zero. Zero. A da versão da Glenor. Glenard é zero. Engraçado. Eu pensava assim também, comecei a mudar. Em relação à glenoide, o meu objetivo, meus dois objetivos principais, três, mas assim, os dois principais, e para isso você precisa do software. Ter um poste muito bem colocado, um poste, óbvio isso, mas se você quiser ficar, às vezes você fica com um poste um pouco fora. Então, meu primeiro grande objetivo é eu ter um poste muito bem colocado e com um ângulo vertical de pelo menos zero, preferencialmente um pouquinho inferior, mas pelo menos zero. Acho que esses são os meus dois grandes objetivos. Aí a versão, por quê? Porque o zero, teoricamente, é o menos para você ter menos soltura da base plate. E a versão que eu sempre queria corrigir, como o centro de rotação está fixo, hoje eu só me preocupo na versão em relação a duas coisas. Uma, se o poste vai ficar bem locado. Se você quiser corrigir muito a versão, às vezes o poste central ficar fora do volt glenoidal. E duas, da amplitude de movimento livre de impacto, né? Que às vezes se você puser muito em retroversão, estiver mantendo a retroversão de 18 graus do paciente, você vê que a amplitude livre de impacto é muito pequena, às vezes ele fica com limitação da elevação até, às vezes da abdução. Então a versão só me interessa hoje em dia em relação a isso. Se eu vejo, eu ponho um overhang inferior, mas se por acaso eu estou com um poste bom, com uma inclinação vertical boa, e com uma versão grande para posterior, mas com uma amplitude boa, eu deixo, eu não me preocupo muito em relação a isso, não. Enfim, esse é o meu racional por trás. E a versão do húmero, eu tento fazer a versão do paciente. Nunca fiz porque nunca vi um sistema de 135 em lei no Brasil, mas pelo que tudo assim, a evidência europeia e americana nos mostra que talvez esse seja o ideal, é a reversa anatômica, né? E Enfim. aí, Lu? Reversa anatômica, eu gostei desse termo agora. Então, Cara, só para progredir e já acrescentar na sua resposta, o Caio levantou para mim a terceira limitação dos planejamentos, que é prever a amplitude de movimento. A gente faz isso tudo, tem até um software aí do mercado que ele tem uma tentativa de ressecar os osteócitos e te sugerir qual é a amplitude total, só que ele tem um grande problema que ele esquece que a próstata reversa depende da escápula torácica. A gente não mede a escápula torácica, a gente não sabe o movimento da próstata reversa. Então, associa as duas coisas, qual a sua posição ideal e o que você, como você, no planejamento, pensa que se é possível prever qual é o movimento que o paciente vai restabelecer. Eu vou até falar para você assim, eu faço muito semelhante ao que você falou, muito semelhante, sempre deixando ela mais inferior, 10 graus aqui de tiltzinho para baixo, gosto disso, aprendi a fazer assim, deixo ela em zero. São as coisas que eu busco. É lógico que é o tal negócio. Cada caso é um caso. Marcos, eu sou muito assim. Eu acho que cada doente é um doente e você tem que olhar para ele de um jeitinho. Por isso que eu jogo no software para tentar entender e brinco muito quando eu entro na cirurgia, eu olho e às vezes eu discuto com o software. Sou mulher, cara, eu discuto com o software, eu discuto com o Waze, eu discuto com o software. Entendeu? Eu chego lá na hora e falo, não, acho que não vai ficar, acho que não vai encostar tudo que tem que encostar. Entendeu? Você vai criando já umas coisinhas. E isso que você falou da escápula torácica é uma coisa que eu já discutia lá atrás. Eu dizia assim, cara, o ombro não é assim. Eles estão esquecendo um monte, por isso que você lê aqueles módulos feitos em computador e eles te dão uma série de movimentos que a gente não consegue na hora que você faz no seu doente. E mais ainda, quando você trabalha com doente
curtinho, aquele doente mais idoso, que tem aquela escapulotorácica bem curva, esse doente vai ter um resultado pior. Então, assim, eu já converso com ele, que eu digo assim, olha, você tem um problema a mais, compensatório aí, que está na sua coluna, que isso a gente não consegue corrigir. Então, eu tenho uma sensação que esse é um doente que sempre vai ter uma resposta pior do que o doente longilíneo, entendeu? Que tem um movimento já maior até no ombro normal dele, se ele não tivesse a doença do ombro, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente passa a falar. E vou te pôr mais uma coisa. Eu fiz muito trabalho com os engenheiros na faculdade do Mackenzie. E uma coisa é que eles ficavam admiradésimos, quando você trabalha com o pessoal que é matemático, que sai da medicina, eles ficam chocados com a gente, os nossos ângulos. Ah, eu estou fazendo aqui um ângulo de 10 graus. Ah, eu estou fazendo aqui um ângulo de 20 graus. Aí o cara ficava me olhando, falava assim, como assim? Cadê o ângulo? Cara, é assim, não existe a mão livre a gente diferenciar muito um ângulo de 10 e um ângulo de 15 graus. Então, assim, é isso que é o feeling, é isso que você vai melhorando com o tempo. É a sua própria mão, entendeu? Quando você faz um software, ele diz corte a 15 graus, corte o enxerto, ele vai ter, aqui no começo, ele vai ter 15 milímetros e no final ele vai ter 7 milímetros. Só aí a gente já não consegue, entendeu? Não existe essa precisão com aquela porcaria daquele formão com a serra que a gente tem 2 milímetros. É impossível Então, isso. Então, você vai foi ótimo. angular jamais ou menos. A gente tem mais dois pontozinhos e você já levantou uma outra bola de um desses tópicos, que estão combinados. O primeiro, e eu queria ouvir a opinião de vocês, já vou juntar os dois tópicos, é que os softwares, então, eles podem ser automatizados ou eles podem ser mistos, né, que tem uma segmentação da imagem manual e uma outra automatizada, isso que diferencia eles nas empresas. E isso é um problema porque as medidas, então, serão diferentes, porque o eixo em que serão traçados os ângulos serão diferentes. Esse é o primeiro problema que a gente, mais um problema que a gente tem. E a outra é disso de como levar o planejamento de um ângulo de X graus, de Y milímetros de espessura para um corte, como levar isso para a sala cirúrgica, que é o objetivo final, que é levar o nosso planejamento, seja ele manual em 2D, seja ele automatizado em 3D, para a sala cirúrgica, para a gente fazer no paciente aquilo que a gente imagina que é o melhor, que é o que a gente planejou. Então, assim, ver quem quer começar com o quê, mas assim, qual é a experiência de vocês com os softwares? Eu já vou adiantar, eu tenho experiência tanto com automatizado quanto com segmentação mista. E a minha cabeça hoje já consegue ser treinada para trabalhar nos dois de forma diferente. O automatizado, para mim, ele exagera nas aferições, porque ele é viciado em deformidades grosseiras. O que eu tenho hoje de possibilidade é fazer um guia específico, eventualmente, para um paciente, para tentar levar isso. Senão eu levo tudo da minha cabeça. E a navegação está aí para isso. Eu acho que a navegação é o caminho, seja ela mão livre hoje com os trackers, seja no futuro breve com os robôs. O que vocês pensam disso para a gente poder encaminhar o final dessa nossa conversa pelo tempo? Ô, Márcio, eu acho que se a gente puder dar um passinho atrás, um breve comentário, é que nos automatizados ou nos semi-automatizados, eu também tenho experiência com dois, de duas empresas, os valores que eles vão te dar de versão e de inclinação não são os mesmos, não é a mesma metodologia que a gente faz 2D. São metodologias por planos que eles usam, né? Enfim, é 3D. Então, não são, do ponto de vista de indicação, eu não gosto de usar os valores do software. Por isso que eu uso na minha indicação os valores manuais, feitos na Tomo em cortes 2D. Eu acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo é que também eles dão valores diferentes entre si, né? Os softwares dão valores diferentes entre si. Concordo que você precisa entender que são situações diferentes. E sim, a navegação é o caminho. Eu tenho
eu nunca fiz PSI, guia específico para o fio guia de pacientes. Eu nunca cheguei a fazer isso, mas eu tenho experiência recente, mas em alguns casos, com a navegação. E é muito com tracker. É muito promissor mesmo. Eu acho que faz muita diferença, não só para o implante, você faz exatamente aquilo que você fez. E os poucos casos que eu fiz tomo depois e é muito satisfatório. Como para os parafusos. Você consegue colocar parafusos gigantescos que antes jamais nem utilizava, nem pensava. Você põe ele lá no meio da escápula e vai embora. Mas eu concordo contigo que a navegação é o futuro. E o meio termo, e quando a gente pode planejar e não navegar. Eu acho que pode deixar para a Lu falar. Lu, pensando nisso, você então que já levantou a bola comigo outras vezes, de que assim, o software ele é bom para a gente pensar em tudo, independente até do sistema que a gente vai utilizar, porque ele nos permite enxergar coisas que a olhos diretos a gente não consegue imaginar o espaço que a gente está trabalhando. Conta um pouco para a gente assim, como usar o software e como você imagina que a gente vai levar isso adiante diante desses novos gadgets, esses devices como os óculos de realidade aumentada. Enfim, a gente está entrando num novo mundo da cirurgia do ombro, mas que ela vai ter um custo. Então a gente vai ter que achar um caminho que seja factível de ser utilizado em larga escala pela maioria dos cirurgiões, senão a gente não vai popularizar a técnica. Exatamente. Acho que é o que a gente estava conversando, né? Já tem essa discussão, porque a gente está no Brasil, né? Então, como é que a gente vai trazer isso para cá? Então, acho que é importante para todo mundo que está assistindo também entender que a gente pode utilizar a tecnologia trazendo para a nossa realidade, né? É lógico que a gente vai querer chegar nisso tudo, né? A gente vai querer chegar no óculos, mas isso daí tem um custo, então ele vai entrar devagar para chegar no todo e atingir todo mundo. Mas não é porque eu estou no SUS ou eu estou fora que eu não vou precisar planejar. Então é o que a gente conversou, que assim, a gente pode usar esse software para enxergar essas dificuldades que eu vou ter, como eu posso corrigir e tentar levar para o sistema que você está usando. E uma coisa que é importante é saber qual é esse sistema. Como que esse sistema age? O que você usa? Buscar com o seu fornecedor quais são os ângulos, tal, que muitas vezes a gente é abordado, né? Usa minha prótese, usa isso, usa aquilo. E quando você entra nesses critérios, quanto ela lateraliza, quanto que ela lateraliza na glenoide, quanto que é isso? Porque a minha é ótima, porque eles não te dão esses valores. Então a gente tem que ir buscando. Hoje já existem ângulos que mostram, né, lateralização da glenoide, lateralização do húmero, que é uma coisa que eu antes não levava muito a sério, né? E hoje eu passei a fazer para até discutir com as pessoas por que que eu quero essa prótese, por que que eu quero outra. Então eu planejo num software diferente, acabo usando na minha prótese e eu crio uma curvazinha e sei como é que eu tenho que fazer para essa minha prótese chegar naquele resultado do software. Eu acho que é mais ou menos isso. E é lógico que o paciente não leu nada disso e às vezes ele se rebela e tem um resultado completamente diferente disso tudo, né? Aquele que a gente acha que vai mal vai super bem, aquele que acha que vai bem vai mal, né? Então, porque a gente não está enxergando alguma coisa ali no meio, que é o que desafia, acho que todos nós, né? Bom, essa conversa, vocês sabem que se deixar eu vou falar o tempo inteiro. A conversa vai ser longa. A gente está entrando na fase final aqui, até por causa de tempo. Eu queria pedir que vocês fizessem comentários finais sobre esse tema. O meu comentário final é que quem quer fazer artroplastia do ombro tem que entender que é obrigatório sempre planejar com as ferramentas que tiver disponível, seja com traçando analogicamente os ângulos, existem softwares gratuitos que permitem que se faça isso, ou buscando junto ao seu fornecedor de prótese um acesso a um software de planejamento digital e que você entenda que realmente existem deformidades ósseas que têm que ser reconstruídas, mas que isso não vai tirar a essência da cirurgia de partes moles, das liberações, de uma boa reabilitação, enfim, de uma série de outros fatores que vão influenciar
no resultado final, além do posicionamento correto do implante. Então, começa com o Caio e a Lu, como a nossa dama de honra, ela encerra aí para a gente. E aí, Caio, sua mensagem final? A minha mensagem final é que para vocês, o planejamento não é só importante para o seu paciente, é importante até para você entender o que é fazer uma prótese. Então, eu recomendo que desde o R4 eles já vão atrás de dar algum jeito de planejar. Tem até software 3D gratuito para planejamento. Ele muda completamente, pelo menos foi para mim, mudou completamente o meu entendimento do que eu de fato sou ou não capaz de alcançar numa reversa, do que eu quero alcançar, qual é o meu plano, qual é a minha estratégia para esse caso, muda completamente. A gente é cego sem planejar. Eu me sinto cego não planejando. É isso. Concorda, Lu? Mais alguma coisa? Eu acho que o recado é assim, não pode entrar para uma cirurgia sem planejar. E a artroplastia é uma cirurgia que, querendo ou não, é uma cirurgia de porte maior e é uma das últimas alternativas. Então, assim, se você errar ali, se você não planejar direito, se você não se empenhar só em colocar aquela prótese e achar que aquilo está tudo certo e ok, você pode estar prejudicando demais um paciente e a solução disso vai ser extremamente complexa. Então, eu acho que buscar o conhecimento, buscar as alternativas que estão ao nosso redor é super importante. Infelizmente, tenho que encerrar. Eu queria agradecer o tempo de vocês. É sempre excelente, uma satisfação conversar e aprender com vocês, duas referências da cirurgia do ombro do nosso país. E então você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá.